Bom dia, abundantes, bom dia, pessoas prósperas, pessoinhas lindas. Hoje eu quero falar pra você, perguntar pra você, quem é você? Quem é você quando as coisas estão dando errado? Quem é você se você tá num ambiente onde as pessoas são contrárias àquilo que você acredita? Quem é você nesse momento? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente abandona quem a gente abandona aquilo que a gente acredita mesmo para pertencer a um grupo. E isso vai contra o seu poder pessoal, isso vai contra você mesma. Você, depois de passar por uma situação como essa, você não pode voltar a estar feliz, porque você vai olhar e vai falar, gente, eu quebrei um princípio meu para pertencer, eu quebrei um princípio meu para agradar os outros, eu quebrei um princípio meu para fazer aquilo que as outras pessoas esperavam que eu fizesse, porque eu queria entrar na onda das outras pessoas para pertencer àquele grupo. Quem é você nessa hora? Você pode silenciar, você pode se retirar, você pode expor a sua opinião, aquilo que você acredita, ou você pode simplesmente entrar na onda e quebrar os seus próprios princípios, aquilo que você acredita, para pertencer a um grupo. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fui essa pessoa. Gente, eu já fiz isso. Eu já tive em lugares onde tinham pessoas completamente contrárias ao que eu acreditava lá dentro, e eu quebrei o meu princípio de verdade. Quebrei o meu princípio de honra comigo mesma, de honra aquilo que eu acredito e que eu sei que é importante para mim, para pertencer, para fazer parte de uma tribo, de uma gangue, de um grupo de pessoas, né? Porque são grupos de pessoas, são tribos, né? De pessoas, que nem as tribos de Israel. Eu lendo hoje, né, em João 12, versículo 42, que diz assim: no entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. E isso me tocou profundamente, porque muitas vezes eu fui essa pessoa que silenciou. Muitas vezes eu fui aquela pessoa que até vibrou junto por algo que eu não acreditava, gente. Mesma coisa que eu estar num grupo de pessoas que torcem para um time de futebol que não é o meu time de futebol. Então, por exemplo, eu sou Grêmio e eu tô num grupo de pessoas que torcem para o Inter, digamos assim, e essas pessoas estão ali vibrando, o Inter tá ganhando, eu tô no meio da torcida do Inter e eu acabo vibrando junto pelo Inter e quebrando assim o princípio que eu torço, eu acredito, eu sou torcedora do Grêmio, digamos assim. Ou agora, em época de eleição, né, em época de política, eu apoiar um candidato X, tá? Meu candidato, Bolsonaro, né? Eu apoiar o meu candidato e eu, de repente, estar num grupo de pessoas que votam na oposição e eu simplesmente vibrar junto com essas pessoas por algo da oposição, porque eu estou naquele grupo. Ou simplesmente silenciar para ser aprovada e pertencer àquele grupo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem é você nos momentos que ninguém sabe quem você é de verdade? Você esquece mesmo de quem você é? Você abandona quem você é para agradar as outras pessoas? Você deixa de se posicionar na vida para pertencer a grupos que quebrem os seus princípios? Quem é você? Para pensar sobre isso. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu tô aqui para despertar uma consciência em você. Eu tô aqui para fazer você refletir sobre a sua própria vida. Porque no momento que você quebra princípios, você quebra alianças. E princípios são leis universais, que não foram feitas pelos homens, não são as regras e as coisas da terra. Eu não tô falando em leis da terra, eu tô falando em leis dos céus. Tô falando em leis espirituais, eu tô falando em princípios. Não são nem valores, porque valores, uma gangue tem valores próprios, né? Entre eles não se matam, mas da gangue contrária eles vão com tudo. Eu tô falando sobre princípios. É muito acima
de valores. É muito acima de regras. São os seus princípios, ok? Aquilo que você carrega dentro de você, aquilo que o Pai Celestial te deu e que você tem por intuição, todos eles aí dentro. Você só vai despertando cada um deles. Existe o princípio da ordem, existe o princípio da aliança, existe o princípio do amor, existe o princípio da integridade, existe o princípio da compaixão, existe o princípio da gratidão, existe o princípio do retorno, a lei da ação e reação. Isso tudo faz parte da vida, gente. E é sobre isso que eu tô falando. Não baixe a sua frequência pelos outros. Não queira ser só elogiado e aprovado pelas outras pessoas. Tá aqui na palavra. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Se você não leu do livro de João, leia. O livro de João é divino. É divino, gente. E traz muitas verdades e tocou muito no meu coração. Eu, de uns tempos pra cá, e não um tempo longo, gente, de pouco tempo pra cá, deixei de lado e ainda estou me percebendo nesta mudança. Deixei de lado a velha roupagem, sabe? Aquela que, para pertencer, deixava de ser quem eu era. Aquela que, para pertencer a grupos, para ser aceita por pessoas, para agradar outras pessoas, passava por cima dos meus próprios princípios. Eu fiz isso durante um tempo na minha vida. Inconscientemente, mas fiz. Mesmo me sentindo mal, mas fazia. Até que eu percebi que não é assim. E quem me salvou, no sentido de que quem me deu instrução para isso, real, foi a palavra de Deus. A Bíblia me trouxe essa verdade linda, plena, e é com ela que eu tô aqui, trocando com você hoje. Certo, meus amores? Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo.